Você vai ouvir agora FBI Novelas Americanas. Os personagens desta novela são fictícios. Qualquer semelhança com a realidade será mera coincidência. Homicídio por Acaso, de M. Savdrovich. Se você não tiver ouvido os capítulos anteriores, clique no link abaixo e você será direcionado para a nossa playlist, onde os capítulos estão em ordem. Capítulo 2. Luta no camarote. E se ele disse U-23? Pensou Scott, inquieto. U-23 é o meu camarote. Sentiu certo mal-estar ao imaginar que podia ter inimigos a bordo. Enfrentara muita gente perigosa do mundo do crime e tivera sorte de sair vencedor. Uma vingança, porém, não seria impossível. Matar um agente federal era normalmente tão perigoso quanto fumar num paiol. Aquela viagem no navio, entretanto, oferecia uma boa oportunidade. Se o jogassem pela amurada, desapareceria sem deixar rastro. Tal pensamento deixou ele mais inquieto ainda. Poderia procurar o capitão, mas para contar o quê? Não tinha certeza se as palavras do camareiro referiam-se ao seu camarote. Por outro lado, não seria capaz de reconhecer o camareiro ou o homem caso os tornasse a ver. Estava distraído e não reparara nas fisionomias dos dois. Scott era homem de ação e mediativo ao mesmo tempo, duas qualidades pouco comuns numa só pessoa. Por isso, apesar da pouca idade, conseguira firmar-se na profissão logo no início de suas atividades. Precisava ficar em alerta. Lembrou-se de que seu grande companheiro, calibre 38, estava na mala. Não achara necessário carregá-lo durante a viagem, mas mudou de ideia. Seria bom ficar prevenido e andar armado. Enquanto estivesse a bordo do United States, pisava em território americano e tinha autoridade federal para agir. Dirigiu-se rapidamente para o camarote. Não encontrou ninguém pelo caminho. Era hora do almoço e quase todos os passageiros estavam na sala de refeições, no salão de fumar ou no bar. Abriu a porta e entrou. Havia um homem na cabine, um camareiro, a julgar pela jaqueta branca. A mala estava aberta e o conteúdo espalhado em cima de uma das camas. O intruso, ao ver-se descoberto, deu meia volta, decidido, e atacou Scott. O agente do FBI, porém, era profissional no assunto. Deteve o atacante com um esquerdo dado em cheio na cara, acertando-lhe depois o queixo com a força de uma catapulta. O camareiro caiu para trás, batendo de encontro ao lavatório, e escorregou para o chão. "Não se mexa!" exclamou uma voz ameaçadora às costas do agente. Scott voltou a cabeça, avistando o cano de um revólver apontado para sua barriga. Ficou quieto, encarando o sujeito, que o ameaçava com a arma engatilhada e pronta para atirar. Era um homem de estatura regular, cabelos escuros, olhos cinzentos e espantosamente frios. "Venha comigo, rapaz", ordenou o personagem ameaçador. "Vamos fumar um cigarro no convés, enquanto explica o que aconteceu. Guardarei o revólver no bolso, mas continuará apontado todo o tempo. Não se esqueça." Scott não tinha necessariamente o hábito de obedecer a qualquer ordem, mas quando lhe apontavam um revólver, aí o negócio era diferente. Saiu do camarote e o homem de olhos cinzentos e frios o acompanhou, com a mão metida no bolso do paletó. Quando chegaram ao convés, pararam junto à amurada e o homem murmurou: "Muito bem, espero uma explicação. Ordenei ao camareiro que desfizesse minha bagagem e encontrei você dando uma surra no coitado e num camarote que não é seu. Invente uma boa desculpa ou iremos parar diante do comandante." "E qual é o seu camarote?" perguntou Scott, pisando em terreno mais firme. "O 19, foi a resposta. "Neste caso você se enganou, meu amigo." Sorriu Scott. "O camareiro estava no U-23, o meu camarote, e remexia minhas malas. O U-19 fica ao lado."
Vamos até lá então, disse o homem surpreso, tirando a mão do bolso do paletó e esquecendo-se da arma. Voltaram ao corredor. Scott deteve-se diante da porta do camarote U-23 e explicou. Veja, o U-19 fica ao lado. As portas ficam bem juntas uma da outra. Abriu a porta do seu camarote e viu o camareiro caído no chão. Você atacou ele para valer, meu amigo, disse o homem. Devo pedir desculpas. Enganei-me de camarote. Scott não prestou atenção às palavras do vizinho. Sentia-se mais alarmado que antes. A posição do camareiro lhe dizia que havia acontecido qualquer coisa bastante grave. Ajoelhou-se junto ao corpo e colocou a mão sobre o coração, não sentindo a batida que esperava sentir. Levantou a pálpebra de um dos olhos e começou a suar. O olho estava vidrado. Era o olho de um cadáver. O camareiro estava morto. Levantou a cabeça e a examinou. Havia um corte na região occipital. Além disso, o crânio estava fraturado de um modo horrível. Scott lembrou-se de que a vítima caíra para trás, batendo de encontro ao lavatório. Fora casual, mas terrível. Matara um homem com sua precipitação. Julgara-se ameaçado ao ouvir a conversa no convés e perdera o sangue frio de uma maneira idiota. Era imperdoável sob qualquer ponto de vista. O mínimo que lhe custaria aquela imprudência seria a expulsão do FBI, e Scott amava sua carreira acima de tudo. Poderia significar ainda uma condenação por assassinato em segundo grau. Como iria provar legítima defesa? A única testemunha da cena estava morta. Talvez o homem que mandara o camareiro à cabine errada servisse como testemunha, mas só até certo ponto. Mesmo escapando da cadeia, seria expulso do FBI com certeza. Pela primeira vez na vida, Scott sentiu-se desamparado e confuso como um menino perdido. Olha, amigo, para que a gente se acalme, vamos ao salão de fumar, disse o vizinho. Venha, dê-me a chave. Scott estava tão perturbado que não se opôs à menor objeção. Acompanhou o homem, depois de vê-lo fechar a cabine, e minutos depois estavam sentados diante de uma das mesas no salão de fumar. Scott olhou ao redor. Havia gente nas outras mesas e no bar. Conversavam distraidamente, gozando as férias, ignorando a tragédia acontecida momentos atrás. Viu, como num pesadelo, um camareiro se aproximar com 2 copos numa bandeja. Colocou-os em cima da mesa e deixou uma nota junto ao do companheiro de viagem. O homem levantou o copo e teve um sobressalto tão violento que derramou parte da bebida. Estou tão nervoso quanto você, murmurou. Vejamos. Quando entrei por engano em seu camarote, você estava dando aquele murro violento que deixou o camareiro fora de combate. Vamos primeiro partir daí. Como começou a luta? De que adianta falarmos sobre isso? Respondeu Scott, movendo a cabeça desanimado. Vou procurar o comandante e contar o que aconteceu. Devagar, por favor, opôs-se o companheiro de mesa. Sou a única testemunha, não se esqueça. E farei muita falta a você, pode ter certeza. Se examinarmos os fatos friamente, talvez encontremos uma explicação. Fale, como começou a luta? Olha, eu entrei no camarote e vi o camareiro remexendo a minha bagagem. Ele me atacou e eu o esmurrei. Isso é tudo. Ele o atacou? Você parece ser um camarada violento. O camareiro estava desfazendo a bagagem que julgava ser a minha. Você o assustou e ele quis dar o fora. Acontece que você estava impedindo a saída dele. Isso não poderia ser uma boa versão da verdade? Scott sabia que poderia. Se o camareiro tivesse ficado quieto, tudo teria tomado um rumo diferente. O engano se esclareceria e ele continuaria sendo apenas um agente em férias disposto a se divertir. Por que o camareiro atacara rapidamente e com tanta decisão? Um advogado seria fatalmente capaz de tirar partido daquela versão e Scott tinha uma boa folha de serviços. Mas o homem estava morto e o caso não seria fácil de resolver. O agente do FBI tomou um gole de uísque, acendeu um cigarro e fumou pensativo. Depois levantou-se e murmurou.
Só me resta uma coisa a fazer. E vou fazer. O que será que Scott pretende fazer para se livrar deste incidente? Seria tudo um engano, um acidente? Ou haveria algo planejado que ele não estaria ainda sabendo? Acompanhe nos próximos episódios e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações.